pessoal, nós estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo. E hoje eu tenho aqui essas pastoras lindíssimas. Nós estamos aqui para fazer uma edição especial. O tema do nosso programa é o Ano das Portas Abertas. E hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Eu pedi para cada uma delas deixar aqui uma palavra para você. E depois nós vamos encerrar juntas, orando e liberando a bênção de Deus na sua vida, ok? Então agora você vai ouvir uma palavra da pastora Valéria, também da pastora Dalva e da pastora Marília, e eu vou encerrar também deixando uma palavra para você, ok? Nosso desejo é que você possa ter um ano tremendamente abençoado e com as portas abertas. Então comece agora, abra o seu coração para receber a ministração de cada uma delas. – 2024 será o ano de portas abertas. Sabia que esse ano está às portas? Quero deixar uma palavra para você. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa mensagem está em Colossenses 1:13. Ao falarmos de porta, eu quero falar algo para você que estava nesse versículo. Transportar. O que significa? Levar de um lugar para o outro. Fazer passar de um para outro lugar. Na verdade, é conduzir. Transmover. É um verbo. Transportar é um verbo. Ele é transitivo direto e ele também é duas vezes transitivo. Chamados pela gramática de bitransitivo, que significa levar ou conduzir seres, coisas de um determinado lugar para outro, mas significa também carregar. Olha que maravilha! Bem, eu comecei falando esse versículo para que nós possamos compreender melhor o que seria uma porta em nossa vida. De maneira bem simples, sabemos que quando cruzamos uma porta, significa que nós estamos deixando um espaço para trás e vamos introduzir em um outro espaço, em um outro lugar. E ao declararmos que em 2024 é um ano de portas abertas, significa que chegou o momento. Vamos comigo? Vamos cruzar uma fronteira? Vamos cruzar um lugar no mundo espiritual também? Vamos deixar para trás um lugar, talvez uma experiência, talvez um sentimento, uma circunstância ruim vai ficar para trás, mas também vamos carregar lembranças de ótimas vivências. E ao passarmos por essa porta, que nós temos falado, vai ser a transição do ano. Certamente, nós vamos atravessar uma porta que Deus já declarou, através dos homens que Ele colocou sobre a nossa vida, que essas portas estão abertas diante de nós. E que na hora certa, está próximo, hein? Vamos passar por ela. O meu objetivo é gerar fé e esperança no seu coração, pois tudo o que Deus faz, Ele faz através da palavra dele e do Espírito, né? Nós ensinamos sempre na igreja que tudo o que Deus faz, Ele faz por meio da palavra e do Espírito, porque essa junção, ela gera vida em nós. Nesses dias, essa palavra está sendo liberada sobre nós, né? Esse novo tempo, gerando fé no nosso coração. Qual que é a porta para esse novo tempo que já está aberta? Na verdade, nós temos que, antes de saber o que está ali do outro lado, crescimento, celebração, multiplicação, prosperidade, nós precisamos acreditar que ao passarmos por ela, nós vamos ter uma experiência espiritual e não apenas uma mudança cronológica. Tem um versículo que está sendo falado em nosso meio, está em Apocalipse 3:8. É uma porção das Escrituras. E é a palavra que foi decretada para o nosso ano de 2024. A Bíblia diz: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, o versículo que eu iniciei essa reflexão contigo fala de uma experiência lá em Colossenses 1:13.
Foi uma porta aberta, importante, né? Que nós deixamos para trás um reino do império tenebroso, império das trevas, escuro, sem luz. Mas nós recebemos a vida. E essa foi a maior porta, a mais importante de todas. Interessante que essa porta que eu estou mencionando, que é a salvação, que nós transportamos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não foi a primeira porta em nossa vida. A primeira porta em nossa vida foi o nosso nascimento, quando nós deixamos o útero e viemos contemplar esse mundo, né? Nós vamos encarar a nossa vida na Terra, né? Chegamos no mundo físico. Mas a porta que nos levou de um império para o outro, de um reino para o outro, é a porta do amor de Deus. Amor de Deus, Pai. Essa foi a mais importante. Mas não foi a única. Teve a do nascimento, teve a do novo nascimento, e hoje eu estou aqui para falar para você. 2024 tem uma porta já aberta diante de ti. E ao cruzar por ela, você vai receber tudo que está preparado, entesourado para nós neste espaço que estamos entrando. Um espaço de tempo, novas experiências, um novo lugar. Você sabe que hoje, né, quando você fala de uma novas experiências, é o mesmo que você falar uma nova temporada em nossa vida. Vamos para a próxima temporada? Eu vou orar com você. Eu vou profetizar sobre a sua vida, mas antes, eu quero que você prepare o seu coração. Não cruze esse ano de maneira natural. Nós explicamos aqui, nós conceituamos o que vai acontecer nessa virada do ano. Mas uma palavra foi liberada na sua vida e que você vai cruzar. Você recebeu, e a minha oração é para que você tenha revelação de que Deus colocou pessoas, lugares, são portas diante de mim e de você. E haverá sempre uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, entrai por ele. Porque Deus já abriu essa porta para nós. Esse ano nós vamos desfrutar de tudo que foi preparado. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos 3 virtudes. A fé, a esperança e o amor. E de todos esses, a palavra de Deus diz que o amor é o mais importante. Mas hoje eu quero frisar a esperança. Porque essa alimenta a sua fé e te conduz em triunfo até o lugar que Deus tem para você. Nós estamos ouvindo a palavra de Cristo. Essa palavra foi liberada. Então, a fé já foi liberada dentro de você. Vamos comigo? Enche seu coração de esperança. Abra sua mente para contemplar e vislumbrar. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque bênçãos maiores estão adiante de nós. Senhor, eu profetizo na minha vida e na vida de todos esses um ano de celebração, um ano de alegria, um ano de prosperidade, um ano de crescimento, um ano de multiplicação, um ano de realizações. E eu creio, Pai, que pela fé nós já estamos nesse lugar, nessa experiência, para a glória do nome do Teu Filho. Deus abençoe a cada um de nós. Olá, eu tenho para você hoje uma palavra para 2024. Nós estamos começando esse ano, né, já as portas dele, e que o Senhor possa ter para você portas abertas. Em Apocalipse 3, no verso 8, tem uma parte que diz que eis que eu coloco diante de ti portas abertas, a qual ninguém pode fechar. O diabo muitas vezes ele tenta contra nós, mas eu quero dizer que o Senhor é por você em 2024. Muitas coisas podem vir contra você, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Porque quando o Senhor diz que portas estão abertas diante de você, Ele está dizendo para você que nada te poderá resistir todos os dias da sua vida, como Ele disse para Josué. Sabe, Josué teve que lutar. As coisas aconteceram. Ele teve que se posicionar em muitas circunstâncias, ele teve que orar, mas ele teve vitória em todas as suas batalhas. Então o Senhor foi com ele. Ainda que você tenha que lutar, ainda que você tenha resistência, não desanime. O Senhor tem para você a vitória. A palavra de Deus diz também, lá em Isaías 45:2,
que Ele vai adiante de você, Ele vai endireitar os seus caminhos tortuosos e vai quebrar as portas de bronze e despedaçar as trancas de ferro. Então, o Senhor é aquele que vai à sua frente. E trancas de ferro aqui, e está falando de portas de bronze, está falando de resistência, coisas que vêm para te resistir. Às vezes nós oramos e a resposta não vem imediatamente. Às vezes nós clamamos ao Senhor, mas não vemos uma resposta. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai à sua frente. Em Isaías 45 fala que Ele vai endireitar os seus caminhos. Né? Muitas coisas que estão à nossa frente, talvez atrapalhando o nosso caminhar, impedindo que nós caminhemos, ou que, pelo menos, que impedindo que nós andemos mais rápido. A palavra do Senhor fala que o Senhor vai endireitar os nossos caminhos, para que nós possamos andar, para que nós possamos correr na velocidade que o Senhor quer que nós corramos. Então, nesses dias de 2024, fixe os seus olhos no Cordeiro. Que o Cordeiro seja para você o refúgio bem seguro, aquele que vai à sua frente. Não desanime quando vier as adversidades, porque muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não percebemos a voz dele. O Senhor, Ele fala através das circunstâncias e nós não conseguimos ouvir a sua voz. Que nesses dias você possa se voltar para o Senhor, porque Ele fala no seu coração, Ele vai falar no seu espírito. E que você possa ter um espírito sensível para ouvir a voz de Deus e caminhar pela essa direção, a direção que Ele vai te dar. As coisas que estão acontecendo à sua volta não traduzem a bondade de Deus. Às vezes nós pensamos que se coisas estão dando errado, é porque Deus não é por nós, é porque a bondade de Deus não está nos alcançando. Mas não olhe assim. A bondade de Deus, ela é com você todos os dias. Foi até aqui com você e será em 2024. Eu quero te dizer, olhe para Ele, para a sua bondade e creia que Ele não vai te desamparar. Ele te ama e Ele vai cuidar de você nesse novo ano. E a palavra de Deus também diz, Mateus 7, 8 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-vos-á. Se você, nesses dias, já tem batido, comece a buscar. Se você já tem pedido, comece a bater. Sabe, às vezes nós já pedimos, nós já buscamos, nós já batemos. Então agora espere e creia que o seu milagre, o seu pedido, aquilo que você tem buscado no Senhor, vai acontecer. Tudo à nossa volta vai cooperar para o nosso bem. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, creia que, ainda que você não esteja vendo, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Até quando o diabo faz um gol, o gol dele é contra, porque o Senhor é seu favor e Ele vai fazer que todas as coisas se transformem para o seu bem. Creia nisso. 2024, o ano das portas abertas. Estamos chegando no ano de 2024 e temos uma palavra profética liberada para nós como igreja. O ano das portas abertas. Essa foi uma palavra que o Senhor liberou para nós e é necessário termos fé, praticarmos essa palavra e gerarmos expectativas para que ela se cumpra. Olha, uma porta é uma passagem, né? Quando você quer ir para um lugar, você abre a porta para sair de um lugar e ir para um outro. Você sai de um ambiente e vai para o outro. E eu creio que realmente é isso que o Senhor vai fazer conosco nesse ano de 2024. O Senhor vai abrir portas e vai nos tirar de um lugar e vai nos colocar em outro. Mas é muito interessante, se você for olhar para uma porta, hoje, na modernidade, né, as arquiteturas modernas, elas propõem portas muito grandes. Eu mesmo tive que mudar a porta da minha casa quando fui fazer uma reforma e coloquei uma porta muito grande mesmo, com praticamente 3 metros. Mas é tão interessante você perceber que uma porta tão grande, às vezes tão pesada, se abre com algo tão pequeno, que é a chave. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você.
Eu creio que Deus tem portas muito grandes para nós. Eu creio que o Senhor vai abrir portas na nossa família, no nosso ministério, na conversão de pessoas que nós estamos orando há muitos anos, portas de finanças, portas de milagres na nossa liderança, no nosso ministério, mas é necessário usarmos a chave. As portas serão abertas pelo Senhor, mas a chave, ela precisa ser acionada. E a chave que o Senhor quer usar é a nossa fé. Ainda que você não veja essas portas, ainda que você não tenha ainda aquele vislumbre, né, dos milagres do Senhor para a sua vida, eu quero desafiar a sua fé nesse momento, para você usar a sua chave, para que Deus possa abrir as portas gigantes que Ele tem para você. Interessante que ali na libertação do povo de Israel, Deus usa Moisés, Deus fala com Moisés, você vai libertar o meu povo que estava debaixo de uma escravidão. A história conta que a média de 3 milhões de pessoas saíram do Egito e foram, né, para ali, passaram pelo deserto, entraram em Canaã pela liderança de Moisés. Mas nós sabemos a história que quando eles se depararam ali com o Mar Vermelho, parece que aquela palavra não ia cumprir, né? Parece que tudo tinha caído por água abaixo, porque o mar era muito grande, né? Era algo muito grande, eles não poderiam passar. Em Êxodo 14, 15 está escrito, o Senhor diz a Moisés, dize aos filhos de Israel que marchem. No meio do caminho, muitas coisas acontecem nas nossas vidas, nós recebemos uma palavra de Deus, de portas que irão se abrir, mas o mar parece que é muito grande. Sabe, eu quero dizer para você, no meio do caminho, quando você se deparar com um mar maior do que você, é hora de você se lembrar dessa palavra, porque Deus falou para Moisés, em Êxodo 14, 16, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Uau! Aquela era uma situação onde eles estavam sem saída, como se diz um ditado, um beco sem saída. Muitas vezes nós também estaremos em situações tão difíceis, onde você vê um mar gigantesco na sua frente, e você tem uma palavra de Deus, da salvação da sua família, uma palavra de Deus sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. E essa palavra foi Deus que liberou, como Deus liberou sobre Moisés. Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão e o mar vai se abrir. É interessante que existia uma porta debaixo daquele mar, que nem Moisés via, nem Faraó via, mas ela vinha de Deus. Uma porta debaixo de um mar que iria se abrir, então o povo ia passar salvo. E eu creio que essa palavra é para nós. O que fazer diante de uma situação difícil ou mesmo impossível? Use o bordão. Interessante que Deus muitas vezes quer usar coisas pequenas para abrir grandes portas. Essa questão de Moisés foi uma delas. Moisés usou uma vara para abrir o mar. E é interessante também você ver que naquela situação ali no Novo Testamento, quando Deus usa uma criança com 5 pães e 2 peixes para alimentar toda uma multidão. Deus precisa de coisas pequenas, Deus precisa de uma chave. Qual que é a chave que Deus precisa? A sua fé. Amém? Eu quero desafiar você nesse ano de 2024, acionar a chave da fé, a chave da oração. A palavra do Senhor fala em Mateus 7:7, pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então, se a Bíblia fala, bate que vai abrir, é porque essa é uma porta que Deus já liberou sobre você. Então, é importante você bater, é importante você usar a chave da oração, do clamor e dizer, Senhor, eu creio nesta promessa. Abre essa porta para mim, amém? Quero deixar essa palavra de fé para que você possa crer nas portas abertas que Deus tem para você em 2024. Crê nessa palavra, não há resistências, não há demônios que suportam portas que Deus vai abrir sobre as nossas vidas. Amém? Quero profetizar portas abertas na sua vida, na sua família, no seu ministério, em nome de Jesus. Que você possa ser uma mulher, uma pessoa que acione a sua fé, a chave da fé, para que as grandes portas do Senhor se abram sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.
em nome de Jesus. Confiram as novidades que preparamos para você e sua igreja em 2024. Temos vários modelos de agendas, tanto para as mulheres as suas ideias e palavras. Tudo isso e muito mais pode ser adquirido em nosso site, editoraams.com.br ou pelo WhatsApp 629 9242 4448. E agora enviamos para mais de 20 países. Aproveitem! Bem, pessoal, eu também gostaria de deixar aqui para você uma palavra para esse ano. O ano das portas abertas. Essa não é uma frase que nós inventamos ou algo que nós achamos bonito apenas para colocar como um slogan do ano. Não, nada disso. De fato, é uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Então, nós cremos de fato que esse é o ano das portas abertas. E esse programa hoje tem exatamente esse alvo, é proclamar isso, para que gere fé no seu coração. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que fala exatamente sobre as portas abertas, porque é uma expressão bíblica. Então, Deus fala a respeito de portas fechadas, mas também de portas abertas. O que são portas abertas? São oportunidades. Mas não são oportunidades naturais, de algo banal, trivial. Não, nada disso. É uma oportunidade que Deus mesmo providencia. É Deus que abre essa porta. Então, Ele vai te dar oportunidades para que você possa crescer, ser abençoado. Mas você precisa perceber. Você precisa discernir. Então, muitas vezes, nós não entramos por essas portas porque nós não entendemos, porque nós não enxergamos, ok? Por isso eu queria falar para você de 3 aspectos, 3 formas como a palavra de Deus fala a respeito de portas, para que você possa compreender melhor, tá certo? Eu penso que uma vez que você entende a forma como Deus trabalha, você vai poder responder e com certeza você vai lidar em relação às circunstâncias na sua vida de uma maneira espiritual, ok? Então lembra disso, é importante que você tenha um espírito de fé para que você possa receber esta palavra, mas também que ela possa ser aplicada na sua vida e produzir frutos. Então, o primeiro aspecto aqui que eu quero falar a respeito das portas é a porta que já está aberta. Então, existem portas que já estão abertas. É só você entrar, ok? Deixe-me ler para você aqui um versículo. Eu quero ler, na verdade, 2 versículos. É Apocalipse 3, 7 e 8. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha, esta expressão aqui, ela é muito clara. Então, aqui, o Senhor Jesus está dizendo que ele tem a chave. Agora, para que serve uma chave? Para abrir e para fechar, não é? Olha o versículo 8, o que diz? Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Olha a expressão, porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, aquela porta que Deus abre, ninguém pode fechar, porque Deus já abriu.
E uma vez que Deus abriu, ela vai manter-se aberta. Agora, a questão é você enxergar essa porta, ok? Entenda uma coisa. Quando a Bíblia está falando aqui que ele abre, significa que é Deus quem abre e não você. Então, existem muitas áreas da nossa vida, ou pelo menos algumas áreas da nossa vida, em que Deus, ele quer abençoar. Ele quer prover ali na sua vida. E Deus abre portas, mas muitas vezes nós não enxergamos, ok? Então, é importante que você entenda que existem portas que Deus abre e elas já estão abertas diante de nós. Nós só precisamos entrar por elas. Deixe-me te dar um testemunho. O meu ministério, por exemplo, com crianças. Há muitos anos atrás, quando nós começamos a Igreja Videira, então Deus tinha algo para mim. Era uma porta que já estava aberta, era uma porta oportuna, era para aquela época. Eu era a pessoa que Deus havia escolhido para trabalhar com essas crianças nesse ministério, só que eu não estava enxergando essa porta. Esta foi uma porta que Deus abriu. Na verdade, eu não estava orando de uma maneira específica para um ministério com crianças. Eu comecei a orar, e eu creio movida por Deus, para que Deus pudesse me mostrar algo que Ele tinha para mim. Há muitos anos atrás, eu já estava casada, eu orei, fiz um jejum, para que Deus pudesse me dar uma direção em relação à minha vida profissional e também ministerial. Então eu me casei, Aloysio já era pastor. Eu apenas auxiliava ele no ministério, em algumas áreas da igreja. Mas eu trabalhava, eu tinha uma confecção, eu tinha os meus planos, eu queria ter um negócio amplo. E eu comecei então a orar. E naquela época Deus me deu uma palavra muito clara para eu deixar tudo e ficar tempo integral no ministério. Foi uma porta que Deus abriu. Depois, anos depois, quando nós começamos a videira, eu orei novamente, porque eu senti, eu fui movida por Deus. E eu creio que é assim que Deus começa a trabalhar no nosso coração. Então, quando Deus quer mostrar para você uma porta que já está aberta, que Ele abriu para você, Ele vai gerar em você um desejo de orar por aquilo, ok? Ou um desejo no seu coração. Ou você começa a pensar, será? Então, muitas vezes começa assim. E eu comecei então a orar, naquela época, quando começamos a Igreja Videira, a respeito de um ministério específico que Deus tinha para mim, movida pelo Espírito. Então, aquela porta já estava aberta. Eu não abri, eu não pedi, foi Deus que abriu. Eu apenas entrei por ela. Então, você percebe? Então, existem portas que já estão abertas. Você só precisa entrar. É como, por exemplo, uma porta automática. Então, uma porta automática, ela está aberta, mas quando você olha, parece que ela está fechada. Mas à medida que você caminha em direção a essa porta, ela se abre diante de você. Então, é importante que você ore, para que você possa ter fé para entrar pelas portas que Deus já tem aberto na sua vida. Então, muitas vezes, nós duvidamos. Muitas vezes nós queremos tudo muito explícito, tudo muito explicadinho nos mínimos detalhes, para que a gente possa entrar. Mas olha, não vai ser assim. A Bíblia fala que não foi assim com homens de Deus. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão e falou para ele, vai para uma terra, eu vou te mostrar. Mas Deus não falou todos os detalhes que iria acontecer ali naquele percurso. Mas Abraão foi. Moisés da mesma maneira. Então, Moisés, ele foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito e levá-los para Canaã. Mas, sabe, Deus não falou o que ia acontecer ali naquele processo. É claro que iria acontecer muitas coisas. O que Moisés fez? Moisés apenas obedeceu, entrou pela porta que Deus mostrou que estava aberta. Muitos homens de Deus foi assim. O apóstolo Paulo, ele foi alguém chamado por Deus para pregar para os gentios, mas Deus não falou para ele que ele seria rejeitado pelos gentios,
que ele seria muitas vezes açoitado, apedrejado e que haveria muitos obstáculos à sua frente. Mas ele obedeceu. Era a porta que Deus havia aberto. Sabe, existem muitas áreas na nossa vida em que Deus já abriu a porta, mas muitos não entram por ela. Eu me lembro uma vez também, contando aqui uma experiência, de uma maneira muito prática e talvez sirva para você que está me ouvindo, eu me lembro de um jejum que nós fizemos, já fizemos vários jejuns de 21 dias, e um desses anos, há muitos anos atrás, eu estava orando com uma jovem, essa irmã estava trabalhando comigo, ela era solteira, ela trabalhava como obreira na igreja, e ela então falou, pastora, você podia me ajudar a orar por um alvo meu, muito pessoal. Eu falei, ok. Ela falou, eu quero me casar. Eu falei, tá bom. Coloquei ali o alvo dela. Como eu sempre oro pelas discípulas que estão comigo. E nós oramos, jejuamos, e era um jejum da igreja. No final do jejum, incrível, uma semana depois um rapaz procurou ela para conversar, que estava interessado nela. E ela me contou, só que ela disse que não estava interessada, não era alguém que estava dentro dos critérios que ela gostaria. E eu então sentei com ela e falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa, eu jejuei 21 dias por você. Agora esse rapaz, uma semana depois, procura você. Não é possível que é coincidência. Pelo menos converse com ele. Conversar, apenas conversar, não significa que você está se comprometendo. E ela então, depois daquela conversa, falou, tá bom. E ela então conversou uma vez, conversou 2 vezes, conversou 3 vezes, depois saíram para conversar e estão conversando até hoje. Eles se casaram, hoje já têm filhos e estão servindo ao Senhor no ministério. Veja, é uma porta na vida da pessoa que Deus abre, mas muitas vezes a pessoa olha e ela não enxerga, porque ela pensa que é algo natural, ou é algo que não está dentro dos critérios que ela gostaria, ou não é do jeito que ela gostaria. Isso pode ser aplicado também em muitas áreas da nossa vida, na vida financeira, pode ser aplicado também na sua vida espiritual. Talvez você tenha uma palavra de ser um pastor, que Deus vai te usar de uma maneira poderosa, e aí de repente você vai para uma célula, você fica lá anos, só como líder auxiliar, ou líder em treinamento. E você começa a pensar, não, mas não é possível, Deus me chamou para algo maior. Mas olha, muitas pessoas foram chamadas para serem grandes líderes, como Davi. Mas Davi ficou anos ali, antes de subir ao trono de Israel. Ele era auxiliar, escudeiro de Saul. Depois ele ficou no deserto, fugindo de Saul durante muitos anos. Quer dizer, Deus já havia aberto aquela porta, mas havia o tempo certo para que pudesse concretizar aquilo que Deus falou. Sabe, entre por fé e deixe que Deus faça acontecer da maneira dele. Amém? Bem, essa é a primeira porta, mas tem uma segunda porta. E a segunda porta que eu quero falar para você é a respeito daquela porta que está fechada, mas que Deus quer abrir. Ela está fechada, mas Ele quer abrir. Olha o que diz Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha o final desse versículo. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Para quem que a porta abre? Para aquele que bate. Talvez se a porta não abriu, é porque você não bateu. Ah, mas eu já fiz. Talvez você não bateu o tempo suficiente. Olha, o texto fala, batei. Depois ele diz, pede. Depois ele fala, busca. Então, ele está insistindo aqui numa prática para que você possa receber. Então, foi Jesus quem disse isso. E ele disse que é preciso bater. E ele estava se referindo aqui a portas fechadas que ele quer abrir. Então, a porta está fechada, mas Deus tem a chave. Eu até vim hoje aqui com um colar que ele é
foi de propósito mesmo. Ele tem uma chave. Deixa eu mostrar para você aqui. Penso que dá para você ver, ok? Ele é uma chave. E tem tudo a ver com esta palavra que nós estamos falando hoje sobre portas abertas. Então, esse segundo aspecto aqui, existem portas fechadas que Deus quer abrir, porque Ele tem a chave. Então, se Ele tem a chave, não importa se aquela porta é grande, pequena, se ela está fechada, travada, Ele tem a chave e Ele vai abrir. Só que Ele está dizendo para você, bate. Mas por que eu tenho que bater se Ele já tem a chave? Porque não é uma porta automática, igual aquela primeira que eu falei para você, que basta você entrar por fé, que você vai se apropriar da bênção. Não, essa porta ela é diferente. Ela precisa de uma chave. Quem tem a chave é o Senhor. Lembra que nós lemos lá no versículo de Mateus 3:8? Que Ele tem a chave. E a porta que Ele abre, ninguém vai fechar. Mas tem portas também que Ele fecha que ninguém vai abrir. Agora, nós estamos falando aqui de uma porta que o Senhor quer abrir, ok? Mas aparentemente agora ela está fechada. Então, como que você vai lidar com essas portas que estão fechadas? Você vai orar. Quando a Bíblia fala batei, batei, busca, né? Pede, é porque fala que você precisa insistir em oração. Então, existem coisas na sua vida e áreas na sua vida que você precisa orar mais de uma vez. Então, às vezes você ora por um alvo que você quer alcançar e é rápido. Como eu falei para você aqui nesse testemunho, que eu orei com uma irmã, no final do jejum, ela já estava ali se relacionando com alguém e veio se casar com ele. Então, às vezes é rápido, mas nem sempre é assim. Às vezes você faz um jejum, 2, aí passa 1 ano, 2 anos, muito tempo, e a porta não se abre, porque Deus quer que você continue batendo. Sabe, eu penso que às vezes é mais ou menos assim. É como um pai que chega em casa e ele quer muito o abraço do filho. Mas o filho só está interessado naquele presente que o pai levou, naquele chocolate, naquele doce, naquele pirulito que ele vai tirar da sua pasta e dar para o filho. Então, o pai chega, ele mostra para aquele filho aquele pirulito. E o filho, então, ele vem correndo em sua direção. Olha, aquele filho está interessado em quê? No pirulito. E não no pai, necessariamente. Mas o pai só quer aquele abraço. Então, o que o pai faz? Então, ele começa a distanciar. Aí ele vai chegando para trás um pouquinho, para poder curtir aquele momento. E aí, de repente, ele fala, não, primeiro o abraço do papai. E aí aquela criança vem e abraça. Depois o pai vai e dá o pirulito. Sabe que tem algumas bênçãos que são assim. Às vezes Deus permite que você ore durante um tempo, ou até muito tempo, para que você possa crescer na sua vida espiritual. Porque aquele alvo ali torna-se, na verdade, uma motivação para você orar, para você buscar o Senhor, para você gastar tempo com Ele, para você ler a palavra, para você ouvir uma palavra, sabe? Para você ir à célula, para você se relacionar. E é através desse processo que você vai crescer. Eu digo isso porque a Bíblia diz que é assim. Por que tantos homens de Deus ficaram durante anos e anos ali esperando o cumprimento de uma palavra que Deus havia dado, de uma porta que Deus queria abrir? Porque havia um processo de treinamento, de crescimento, de maturidade. E isso acontece também na nossa vida. E isso já aconteceu na minha vida. Eu já orei por coisas que demorou tempo para Deus me dar. Mas durante aquele processo, enquanto eu orava, eu comecei a conhecer ao Senhor de uma maneira como eu não conhecia antes. E dali para frente, os meus momentos de oração passaram a ser muito mais de relacionamento, de intimidade, porque eu descobri o prazer de orar. Eu comecei a conhecer ao Senhor na intimidade, algo que antes eu não conhecia. Então eu creio que essa é uma das razões. Podem ter outras, ok? Mas é importante que você entenda. Existem portas que estão fechadas, mas que Deus quer abrir. Porém, você precisa bater.
Você precisa orar, você precisa pedir para que essa porta possa se abrir. E Deus vai ter muito prazer em abrir essa porta para você, ok? E a terceira porta? A porta que o diabo quer impedir você de entrar. Essa é uma porta que o diabo segura, que ele tenta mantê-la fechada para impedir que você possa se apropriar das bênçãos de Deus. Olha, será que o diabo pode fazer isso? Deixa eu ler com você aqui 1 Coríntios 16:9, que diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo. Ele diz, olha só os adjetivos que ele usa. Ele diz que é uma porta grande. Isso aqui está falando de uma dimensão, de um tamanho. Era algo grande que Deus queria fazer. Não era algo pequeno ali, passageiro. Não, era uma oportunidade grande de quê? De trabalho, de realizar a obra de Deus. E ele diz oportuna. A palavra oportuna significa para aquela hora, para aquele momento, para aquele tempo. Então ele diz, ela é oportuna para o trabalho, ou seja, para o ministério, mas existem muitos adversários. Essa é aquele tipo de porta que o diabo coloca o pé e diz, aqui você não entra. E aí como é que você vai fazer? Bem, a Bíblia fala que Deus já proveu uma solução. Sabe como? Ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada poderá te causar nenhum dano. Então existem portas que você usa a sua autoridade para você abri-la, porque o Senhor já te deu. Então o diabo quer impedir você de entrar, o diabo quer resistir você, mas você tem a autoridade para que essa porta possa se abrir. E eu quero dizer para você uma maneira prática de você fazer isso. Você vai declarar a palavra. Essa é uma prática que nós usamos. Eu peguei aqui uma Bíblia e eu quero mostrar para você, porque você possa guardar essa imagem. Como que eu vou, então, abrir essa terceira porta que o diabo está impedindo de abrir? Através da palavra. Sabe, declarar a palavra tem poder, porque o diabo não suporta a palavra que saiu da boca de Deus. Esta é a palavra que não voltará vazia. Esta é uma palavra que você fala, mas não é a sua palavra, é a palavra do próprio Deus. E quando você fala, esta palavra tem o poder de abrir as portas. Então, você vai pegar esta palavra aqui, porque existem muitas promessas de Deus na palavra de Deus que ainda não se cumpriram. E quando você fala as promessas de Deus, ela é como uma chave. Ela abre portas, mas ela também é como uma flecha, que ela é atirada contra os seus inimigos para fazê-los dispersar, sair correndo. Então, existem portas fechadas que o diabo está ali resistindo? Sim, mas você pode resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então, aprenda nesse ano de portas abertas a declarar as promessas de Deus na sua vida. Quais são as promessas de Deus na sua vida que você gostaria que se cumprisse nesse ano? Pegue a palavra. Pegue as promessas de Deus nesta área da sua vida. É cura. Declare isso. Eu já sou curado. Porque assim como Cristo é neste mundo, eu também sou. Jesus viveu aqui neste mundo completamente curado. Eu vou viver também. É prosperidade? Creia nisso. O Senhor se fez pobre para que eu pudesse ser rico. O Senhor disse que Ele supriria todas as minhas necessidades. O Senhor disse que eu iria viver uma vida em abundância. Abundância é ter sobrando para você e para abençoar outros. Percebe? Então há muitas promessas para se cumprir
na sua vida. Mas eu quero encerrar aqui esta palavra e dizer a respeito desta porta que é oportuna. Ela é grande e é oportuna para o trabalho. Existe uma porta que todos nós devemos entrar por ela, que é a porta da pregação do Evangelho. Sabe, esse é o tempo de nós pregarmos o Evangelho da graça. Então, essa é a dispensação da graça. E eu queria sugerir para você que nesse ano você possa pregar o Evangelho para as pessoas. Coloque como um alvo. Todo mês, se você não conseguir fazer toda semana, coloque pelo menos uma vez ao mês. Eu vou pregar o Evangelho para uma pessoa. Seja no meu trabalho, seja na minha família, seja para alguém, um visitante na célula, eu vou falar do Evangelho para alguém. Eu vou testemunhar do que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque essa é uma porta grande e oportuna que Deus já abriu para nós nesse tempo. Sabe, a Bíblia diz que um dia muitos vão chorar. A Bíblia fala que haverá choro, ranger de dentes diante de Deus. Sabe, muitos, embora salvos, irão se arrepender, porque eles não entraram pelas portas abertas que Deus tinha aberto na sua vida. E uma delas é a pregação do Evangelho. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Deus quer abençoar você. Deus quer fazer você próspero. Deus quer te abençoar com todas as sortes de bênçãos. Deus quer que você case, Deus quer que você tenha filhos. Mas existe algo que está acima de tudo, que Deus entregou nas nossas mãos como igreja. Essa grande porta e oportuna para pregar o Evangelho da graça. Que esse seja um ano que você possa pregar o Evangelho de uma maneira como você nunca pregou e que você possa colher também os frutos que você nunca colheu, ok? Eu quero deixar aqui para você, então, esses 3 aspectos a respeito das portas abertas. Primeiro, a porta que já está aberta. É só você entrar. Segundo, a porta que está fechada, mas Deus quer abrir, porque Ele tem a chave. E terceiro, a porta que o diabo está segurando e impedindo você de entrar. Mas você pode usar a sua autoridade, orar e repreendê-lo e entrar e tomar posse das bênçãos que Deus tem para você. Amém? Eu quero convidar agora, nós vamos ter um momento com todas as pastoras e nós vamos orar com você. Bem, nós gostaríamos de concluir a edição desse programa de hoje falando sobre as portas abertas, o ano das portas abertas, orando com vocês, ok? Essa é uma declaração que nós estamos fazendo como igreja, porque nós cremos que Deus tem colocado isso no nosso coração, porque cremos também que esse é o tempo para que nós possamos ter grandes e oportunas portas abertas para nós, por Deus, para esse tempo. E eu quero pedir agora a pastora Marília, ela vai orar, e eu vou orar também aqui, nós vamos concluir liberando a bênção na sua vida. Então eu quero chamar você agora para esse momento. Tenha um espírito de fé e tenha também uma atitude de fé no decorrer do ano, para que você possa se apropriar das bênçãos que hoje estão sendo liberadas para você e para a sua família. Pastora Marília, por favor. Amém. Quero deixar isso para você. A palavra de Deus fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Nós fomos levantados para esse tempo, para oferecer resistência ao maligno, para que realmente essas portas se abram. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Possamos fazer uma oração de fé agora, destronando todo principado, potestade, tudo que vem para resistir às Amém. portas que Deus tem para cada um de nós. Amém. Amém. Senhor, nós oramos nesse momento para o ano das portas abertas. Declaramos que cremos, Pai, nesta palavra profética que foi liberada sobre nós. Pai, nessa hora, como filhos, na autoridade que o Senhor nos conferiu. A palavra do Senhor diz que nós estamos assentadas à direita de Deus Pai, juntamente com Cristo Jesus, acima de principados, potestades, dominadores Amém. deste mundo tenebroso.
Por isso nós agora, Pai, nós Amém. liberamos fé Oh, e sim, ó exercemos Deus. a nossa autoridade, Amém. quebrando todo espírito Amém. maligno que queira atrapalhar, que queira fechar as portas que Amém. Deus já abriu para nós. Portas, Pai, dos nossos casamentos, portas das nossas famílias, portas de salvação, portas no nosso ministério, Amém. na nossa vida financeira, Senhor, na vida dos nossos filhos. Senhor, nós declaramos que essas portas já foram abertas. Amém. E nós, nesta hora, resistimos toda ação maligna que queira intervir, que queira atrapalhar, que queira fechar essas portas. Não tem poder. Nós quebramos agora toda ação maligna. Amém. Nós frustramos toda tentativa maligna, ó Pai amado, de minar a fé dos nossos irmãos. Declaramos uma fé ativa, uma fé, Senhor, alimentada pela palavra, para permanecer até o último dia do ano que vem, Senhor. Baseado nesta palavra que é uma promessa, o ano das portas abertas, nós liberamos agora a bênção do Senhor e frustramos toda tentativa maligna do diabo, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós oramos agora, ó Deus, para liberar as bênçãos do Senhor. Nós declaramos que essas portas, elas estão abertas, porque o Senhor as abriu. E nós cremos que aquelas portas que estão fechadas, o Senhor as abrirá. Porque o Senhor prometeu, porque o Senhor tem a chave. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso nós liberamos agora a bênção do Senhor e declaramos, Senhor, que cada um deles, ó Deus, eles irão usufruir dessas bênçãos que o Senhor tem para eles. Nós oramos para que o Senhor abra os olhos, para que eles possam enxergar, discernir as portas abertas que já estão diante deles. Nós oramos para que o Senhor possa, Senhor Jesus, levá-los a crer, a crescer em fé. Ó Deus, para crer que portas fechadas se abrirão. Ó Deus, oramos para que eles possam aprender a bater até que se abra essa porta, porque é isso que o Senhor diz que devemos fazer. Senhor, eu oro para que o Senhor possa dar a eles a revelação da sua autoridade no nome de Jesus. E se porventura o diabo tem tentado resistir, ó Deus, eles possam aprender a resistir no Senhor, a usar a sua autoridade, a comandar, ó Deus, conforme a tua palavra diz, para que o diabo possa bater em retirada, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós liberamos esta palavra. Ó Deus, eu abençoo a cada um. Quero liberar, Senhor, bênção de saúde. Quero liberar bênção de alegria. Quero liberar, Senhor Jesus, bênção de prosperidade, de crescimento, de frutificação. Ó Deus, que eles possam nesse ano se alegrar. Que seja um ano de celebração, que seja um ano de festa, para que nós possamos nos alegrar no Senhor. E que seja também um ano de descanso, que nós possamos, Senhor Jesus, ver a concretização das promessas de Deus na nossa vida, segundo a tua palavra diz que já são nossas. Nós liberamos no nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos encerrar aqui o nosso programa e queremos deixar aqui esta palavra de bênção na sua vida. E em fé, receba agora esse espírito de fé, ok? Para que você possa crer e se apropriar dessas bênçãos. Nós declaramos que esse ano será o ano das portas abertas.